Efésios capítulo 3. Nós leremos do verso 14 ao verso 21. Efésios capítulo 3, do verso 14 ao verso 21. Então, convido você a acompanhar atentamente a leitura da palavra de Deus. Aliás, vamos fazer o seguinte, irmãos, eu creio que a maioria dos irmãos tem a versão revista e atualizada. Eu vou convidá-lo a que leia comigo alternadamente. Eu lerei os versos pares e você lerá os versos ímpares em voz audível. Vamos então? Diz assim: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, em nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais formados toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, vamos juntos? A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra trazida a nós, palavra lida, palavra que nos ensina, palavra que nos convida à reflexão. O apóstolo Paulo está aqui, irmãos, fazendo algo muito semelhante àquilo que Jesus fez com os seus discípulos. Certa vez, os discípulos de Jesus, vendo a comunhão que ele possuía com o Pai, vendo a proximidade que ele tinha do próprio Deus, eles pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor Jesus, então, lhes ensinou aquela que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, mas não apenas no sentido de que éramos para decorar e repetir aquela oração, mas nos ensinando aos seus discípulos ali o teor, o significado de cada uma daquelas palavras, o sentido que elas traziam na relação pessoal com o próprio Deus. E aqui o apóstolo Paulo está conduzindo a igreja da mesma forma, através do exemplo. Ainda que ninguém talvez tivesse aqui pedido a ele formalmente que lhes ensinasse a orar, ainda que ninguém tivesse aqui de alguma forma reclamado que tinha dificuldades para falar com Deus e ter ali um momento de comunhão com Deus, o apóstolo dá o exemplo. E ele instrui aquela igreja, instrui aos Efésios a que estejam buscando a Deus em oração. E o que chama a atenção, aí tanto na oração do Pai Nosso, quanto nesta oração que o apóstolo Paulo está aqui conduzindo junto à igreja de Cristo, é que todos os pedidos, ou tudo aquilo que foi pedido, ou tudo aquilo que o Senhor Jesus queria que nós aprendêssemos a pedir, e tudo aquilo que o próprio apóstolo Paulo queria que nós também estivéssemos de fato pedindo a Deus, elas têm a ver não com aquilo que é material, com aquilo que é físico, não tem diretamente ligação com aquilo que é a nossa vida neste mundo, mas tem ligação e tem relação com aquilo que é a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, sob uma perspectiva de uma vida futura, sob a perspectiva de uma relação que é espiritual e de uma dimensão de vida que não se limita àquilo que é físico ou material.
O apóstolo Paulo aqui está ensinando a igreja, está conduzindo a igreja a se prostrar diante do Pai, a se prostrar diante de Deus para pedir valores e pedir bênçãos que muitas vezes eu e você até mesmo desprezamos ou as desconsideramos como se fosse algo de real valor. Vamos voltar para o texto e eu convido você que me acompanhe nesta perspectiva aí daquilo que o apóstolo Paulo está nos ensinando acerca da oração. Olha só o que dizem aí os versos 16 e 17, né? Ele começa dizendo: eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu quanto na terra. E o verso 16, então, emenda nos dando a razão, o motivo para isso. Quando ele diz, para quê? Para que ele se põe de joelho? Para que ele nos convida a nos colocar de joelho diante do Pai? Qual o objetivo de Deus? Qual o objetivo do apóstolo Paulo, melhor dizendo, a que nos coloquemos, a que nos prostremos diante do próprio Deus? E ele diz aqui, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais, o que, irmãos? Fortalecidos em poder, ou com poder, mediante o seu Espírito, e aqui não é o meu Espírito, mas o Espírito de Deus, mediante o Espírito de Deus, dentro de mim e dentro de você. A oração, portanto, que o apóstolo Paulo está fazendo por nós, está nos sugerindo, nos indicando que também façamos, é que nós busquemos de Deus o fortalecimento com o poder, mas não é com o poder deste mundo, o poder que vem do próprio Espírito Santo de Deus dentro de nós. E aqui estamos falando de um homem que era capaz de dizer, tudo posso naquele que me fortalece. E ao dizer tudo posso naquele que me fortalece, nós sabemos isso muito bem, aqui na igreja, ele não está falando de um poder como se fosse, por exemplo, um super-herói dos Vingadores, da Marvel. Não se trata disso. Eu tudo posso. Eu posso ter alegrias, eu posso ter vitórias, eu posso ter conquistas, eu posso ter as maiores honras, mas eu também posso passar pelas decepções, pelas frustrações, pelas traições, pelas angústias, pelas lutas, pelas perdas. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o poder do Espírito Santo de Deus, que o apóstolo Paulo roga ao Pai que nos conceda, que o apóstolo Paulo nos sugere, nos ensina a buscar do próprio Deus. O poder de enfrentar as adversidades, o poder de enfrentar as dores, de enfrentar as lutas e de enfrentar inclusive as vitórias e as conquistas sem que elas nos tornem orgulhosos, arrogantes e nos afaste de Deus. Porque para muitas pessoas, para a maioria talvez até das pessoas, as dificuldades as aproximam de Deus. Enquanto as vitórias, as conquistas, as benesses, a bonança, as afasta do próprio Deus. Se tudo vai mal, ela corre para o Senhor. Mas se tudo vai bem, parece que aquele bem só veio porque ela mesma lutou, porque ela mesma conquistou, porque ela mesma fez alguma coisa, e a tendência é que nos esqueçamos de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo está pedindo o poder que vem do Espírito Santo para o nosso ser humano interior, ele está pedindo um poder de termos uma consciência, de termos uma convicção de que tudo aquilo que somos e fazemos, irmãos, vem do próprio Deus. Só pode ser encontrado através do próprio Deus. Só faz sentido se estivermos em Deus. O teu melhor emprego, a tua melhor conquista, a tua maior vitória na vida, ela só fará sentido. Ela só terá de fato trazido benefício a você, se ela
ao contrário de te afastar de Deus, gerar no teu coração gratidão, gerar no teu coração fé, gerar no teu coração uma alegria de saber que o Senhor te acompanhou, que o Senhor te sustentou, que o Senhor te guardou em todo o tempo, irmãos. Mas o apóstolo Paulo continua nos ensinando a orar. E a semelhança do Senhor Jesus, Ele vai nos dando oportunidade de compreender algumas questões importantes acerca da nossa relação com Deus. O verso 17, 18, verso 17, melhor dizendo, a palavra de Deus diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós, o que, irmãos? Arraigados e alicerçados em amor. Talvez esta seja a oração mais importante da tua vida, e você nem desconfiou disso, e você nem percebeu isso. O apóstolo ele faz aqui duas ilustrações, duas metáforas, que nós podemos dizer uma ligada à botânica e a outra à arquitetura. Quando ele fala da raiz e quando ele fala do alicerce. E ele está não somente dizendo que o ser humano tem que ter uma raiz, que o ser humano tem que ter um alicerce. Não. Ele está dizendo qual deve ser. Onde você deve estar arraigado. Onde você deve estar alicerçado. A oração que o apóstolo Paulo, portanto, está fazendo aqui, irmãos, por mim e por você, e ele convida você que a torne uma das suas principais orações, um dos seus principais clamores ao longo da tua vida, é: meu Deus, não permita que eu seja vencido pela superficialidade espiritual. O que é a superficialidade espiritual, irmãos? Você frequenta uma igreja, você canta, você louva, você adora, você traz o seu dízimo, você participa das programações, você abraça os irmãos, você vive tudo aquilo que a vida religiosa, tudo aquilo que a vida na igreja pode te proporcionar. Mas se vem a tempestade, se vem o vendaval, se vem a desgraça sobre a tua vida, não será o fato de você ter participado, de você ser envolvido, de você estar frequente na igreja, que vai te sustentar. Ele continua dizendo aqui, olha: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Que a palavra de Deus quer que eu e você vençamos aquela primeira alegria da comunhão com os irmãos, da comunhão com a igreja, e nos aprofundemos numa verdadeira relação espiritual com o próprio Deus. Quando ele está falando que assim habite Cristo no teu coração, essa palavra aqui, na língua original, ela traz a ideia de fazer uma morada contínua, de se tornar ali o habitante, o proprietário daquela morada. É Cristo se tornando o meu dono, o seu dono. É Cristo direcionando esta casa que somos eu e você. Nós não podemos ser vencidos pela superficialidade. Às vezes a gente ora por tanta coisa, ora pela saúde, ora pelos filhos, ora pelos irmãos, ora pelos pais, ora pelos irmãos da igreja, ora pelo trabalho, ora por algum problema que está passando, ora por tanta coisa, mas a gente não é capaz de dizer assim: Deus, eu quero estar arraigado, eu quero estar alicerçado somente em Ti. Eu não quero me basear naquilo que eu penso, basear naquilo que eu ouço, não, eu quero me basear tão somente na Tua palavra. Eu quero colocar o meu coração inteiramente disposto a Ti. Isso é uma oração, irmãos,
Isto é um clamor a Deus. Este é um pedido que fará toda a diferença na minha vida e na tua vida. Mas o apóstolo, ele continua nos ensinando, ele continua nos convidando a orar a Deus. E depois de pedir pelo poder espiritual, o poder do Espírito Santo que habite dentro de nós, que sejamos de fato alicerçados e arraigados, ou seja, que haja profundidade na nossa relação com Deus, o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, verso 18, convido você que volte o teu olhar novamente para a palavra de Deus, diz assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejamos tomados de toda plenitude de Deus. Vou tentar ir por etapas aqui, porque aquilo que o apóstolo fala em um versículo aqui é como se fosse uma avalanche de ensinamentos espirituais. E com certeza, numa reflexão como essa aqui, eu não vou chegar nem perto, eu acho que nem longe eu vou chegar de conseguir transmitir isso aqui para os irmãos, daquilo que o apóstolo Paulo está falando. Primeiro, depois de falar da profundidade, ou da antítese da superficialidade, né, para abandonarmos a superficialidade espiritual, é como se, a visão que ele está trazendo é como se nós, depois que nós mergulhamos nessa relação com Deus, depois que nós nos aprofundamos, nos dispomos a aprofundar nessa relação com Deus, nós vamos precisar de algo mais. E que algo mais é esse? É muito interessante quando você, não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de nadar em lagoa. Né? Quem aqui já nadou em lagoa? Vamos ver aqui quantos. Tem bastante gente. O mais estranho da lagoa, especialmente aquelas com água escura, né, é que você não tem muito a percepção, o entendimento de onde você está. E se você não é um bom nadador, a minha recomendação a você, não vai, não se arrisque. Né? Eu, certa vez, eu passei por uma dificuldade muito grande numa lagoa, porque a água era muito fria, e eu estava numa boia, minha irmã estava nadando, e aquela água muito gelada da lagoa provocou cãibra nela, e quando ela tentou vir procurar ajuda, e eu fui tentar ajudar, quase que nós dois fomos juntos. Graças a Deus, isso não aconteceu. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: você vai mergulhar nessa lagoa. E eu espero, e a oração dele é para que você mergulhe nessa lagoa espiritual, de um relacionamento profundo com Deus. Mas é fundamental, é importantíssimo que você compreenda, conforme ele diz aqui no verso 18, né? Que você compreenda com todos os irmãos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desta relação. Ele está, em outras palavras, dizendo para mim e dizendo para você: irmãos, você precisa conhecer o amor de Cristo em todas as suas dimensões. Você precisa aproveitar tudo aquilo que o amor de Deus tem para te oferecer. Só para dar uma ideia aqui para os irmãos, né? Qual é a largura? Né? Este amor é tão largo que é capaz de abranger a todo ser humano. Né? O amor de Deus, a obra de Jesus, aquilo que ele fez na cruz é suficiente para alcançar todo e qualquer ser humano. Ele é tão comprido, né, como diz lá Jeremias capítulo 31, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ele é tão comprido que ele se estende, não tem fim. O amor de Deus por mim, por você, ele é tão profundo, irmãos, que ele é capaz de alcançar o pecador mais degradado,
aquele que está lá no mais profundo abismo, no fundo do poço. Esse amor de Deus, Ele é capaz de alcançar. E Ele é tão alto, é tão sublime, que é capaz de levar a mim e a você à sala do trono, à presença de Deus, à comunhão viva com Deus vivo, santo e maravilhoso. Nós precisamos compreender isso, irmãos, mas isso não se compreende me ouvindo aqui falar, isso se compreende experimentando a comunhão com Deus através da oração. Por isso o apóstolo Paulo, ele começa tudo aquilo que ele falou, ele começa dizendo: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra. Mas aí ele nos dá algo mais sublime, ele nos dá algo maravilhoso, quando ele diz, lá no verso 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Duas questões são colocadas aqui, que eu quero chamar a sua atenção. A primeira delas, que não estamos diante de um Deus limitado. Deus não é limitado em seu poder, Deus não é limitado em sua grandeza, Deus não é limitado no tempo, Deus não é limitado pelas nossas vontades, Deus não é limitado nem sequer pela nossa imaginação. Preste atenção naquilo que o apóstolo está dizendo aqui: aquele que é poderoso para fazer, qual que é a palavra que vem aí, irmãos? Infinitamente mais do que tudo quanto, ou seja, tudo aquilo que nós conseguimos concretizar na nossa mente e tudo aquilo que nós conseguimos imaginar. Pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Ele não se limita nem mesmo às minhas expectativas, às suas expectativas. Por isso que muitas vezes nós nos frustramos com as nossas orações, porque nós achamos que Deus tinha que ter feito desse ou daquela maneira, desse jeito ou daquela maneira. Achamos que Deus deveria ter respondido naquele momento, e Ele não respondeu naquele momento. Achamos que Deus deveria ter dito sim quando Ele disse não, que Ele deveria ter dito não quando Ele disse sim. Porque nós, muitas vezes, cremos num Deus que é limitado pelas nossas expectativas. Porque nós não conhecemos a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do amor de Cristo Jesus, irmãos. Nós não conhecemos. Nós limitamos a nossa oração à medida da nossa relação com Deus. Nós limitamos a nossa comunhão com Deus, irmãos, à medida da disposição que nós temos em buscar. Porque às vezes temos tanta dificuldade do aprofundar, do conhecer a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do amor de Cristo. Porque nós não nos colocamos de fato numa relação de intimidade, de comunhão e de verdade com o Pai. Mas esse Deus, ainda que você seja limitado, ainda que você limite o teu próprio pensamento, a tua própria petição seja limitada pela sua incapacidade de compreender esse amor de Cristo, o que a palavra de Deus está dizendo é que Ele não se limita. Ele é poderoso para ir muito além. Ele é capaz, Ele se dispõe
a fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Esta é a primeira relação que eu queria trazer daquilo que o apóstolo Paulo encerra a sua oração. Mas a segunda, ela é valiosa. A Ele toda a glória, a Ele todo louvor, a Ele toda exaltação, em Cristo Jesus, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, ou seja, em todo o tempo, para todo sempre. Amém. Nós vamos louvar a Deus cantando exatamente isso que nós falamos aqui. E enquanto cantamos, você coloca o teu coração diante do Senhor Jesus, declarando: Senhor, eu quero conhecer a Ti infinitamente mais do que eu conheço. Eu quero compreender, eu quero me aprofundar, eu quero experimentar este amor e este poder na minha vida, no nome do Senhor Jesus.